nós estamos chegando praticamente ao final do final do Evangelho de Mateus, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto vibrante. Hoje vamos falar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Mateus tem registrado todo o desenvolver da vida de Jesus, mostrando para uma audiência cristã e judaica, mostrando que de fato Jesus Cristo era e é o Messias prometido a Israel. Desde a sua concepção, a concepção milagrosa de Jesus, em que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, tendo cumprido a profecia que dizia que a virgem haveria de dar à luz uma criança. Durante todo o seu ministério terreno, as suas lutas espirituais contra o diabo e suas hostes, a forma do seu ensino, de tal maneira que até mesmo os seus inimigos reconheciam que nunca ninguém falou assim como este homem. E também o caminhar de Jesus resoluto para a consumação do plano de Deus, que era exatamente a morte na cruz, mas não somente a morte na cruz, mas esse evento de hoje que é a ressurreição. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62, e leremos ininterruptamente até o versículo 15 de Mateus 28. Então, o texto está sendo projetado aí, eu peço que você, em reverência à palavra de Deus, mais uma vez, se coloque em pé, para juntos nós lermos esta palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Diz assim o verso 62: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança.
recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, não somente pelo que ela é para nós, luz para o nosso caminho, mas pelo fato de ela registrar esse momento único na história da humanidade. Teu Filho Jesus, havendo cumprido tudo o que estava designado sobre a sua vida, voltou dos mortos à vida, mediante o poder do teu Espírito Santo, e agora, assentado à tua direita, há de um dia voltar para reinar sobre esta terra, a julgar, como diz o credo apostólico, vivos e mortos. Nós te louvamos e pedimos que o poder da tua ressurreição opere hoje no nosso meio, trazendo, Senhor, convencimento, trazendo vida nova, trazendo compromisso àqueles que dão ouvidos à tua palavra. Nós pedimos isso e de já te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Você pode sentar-se, então. Havia no público de Mateus alguns que estavam sendo confrontados com a versão dos soldados. Como nós acabamos de ler, os soldados, vendo o que acontecera, do anjo descer aos céus, a pedra ser revirada, Jesus ser ressuscitado, eles literalmente, como diz o texto original, eles chacoalharam de medo e correram em debandada, não resistiram à presença daquele anjo. É interessante que alguns, pelo que o texto nos diz, não voltaram nem mesmo para Jerusalém, porque apenas alguns deles é que foram procurar os príncipes dos sacerdotes. Então, talvez alguns estejam correndo até hoje com medo daquela visão terrível de um anjo de Deus poderoso que testemunhou a ressurreição de Jesus. É interessante que Deus usa o anjo no início da vida de Jesus, quando ele traz o anúncio a Maria, dizendo que o Senhor havia se agradado dela e iria fazer através da vida dela um milagre jamais visto. A virgem haveria de conceber e que o ente santo que dela nasceria seria chamado o Senhor Jesus, seria chamado Deus conosco, aquele que iria de fato deitar a sua vida na morte para tornar a tomá-la. Então Mateus está trazendo um relato como resposta àquilo que havia sido falado ou estava sendo comentado entre os discípulos do Senhor e também entre as pessoas daquele lugar, que de fato Jesus não ressuscitara, mas que houvera uma trama em que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Ao trazer esta visão, ao trazer este relato, Mateus tenta demonstrar aos seguidores do Senhor que o que aconteceu de fato é que Deus ressuscitara a Jesus Cristo dentre os mortos. Nós vamos ver por que isso daqui a pouco. Primeira coisa que eu queria pensar com você, à medida que nós vamos lendo esse texto, é a reação daqueles que são, em tese, os homens de Deus naquele momento. Nós vemos aí os sacerdotes e os fariseus, sacerdotes responsáveis pela intermediação entre os homens e Deus, em que era feito o sacrifício, em que era feito a pregação, vamos dizer, a exposição da palavra, e os fariseus, que eram uma seita de homens extremamente religiosos, muito cuidadosos com cada aspecto da lei. Eles decoravam, ainda na infância, decoravam trechos enormes, até mesmo todos os 5 primeiros livros do Velho Testamento, o Pentateuco, eles tinham decorado palavra por palavra. Eram homens extremamente zelosos e no seu zelo eles se tornaram muitas vezes inimigos de Jesus, porque eles queriam impor a interpretação deles sobre o ensino bíblico. E veja, queridos, que esses dois homens, esses dois tipos de homens, tanto os sacerdotes
como os fariseus, eles se juntam para fazerem algo inaceitável, algo surpreendente. O versículo 62, que nós lemos aí, diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, o dia seguinte depois da preparação é o sábado. Era o dia mais sagrado e continua sendo para o judeu o dia mais sagrado. E estes homens se reúnem, os príncipes dos sacerdotes, ou seja, os mais importantes, e os fariseus, eles se reúnem na casa de Pilatos. Pilatos, o governador romano, que havia condenado Cristo à execução. Para nós, talvez, distante alguns anos dessa realidade, isso não nos causasse qualquer surpresa. Mas o fato é que um judeu, ele não podia ter relacionamento de amizade com quem não fosse judeu. A ponto de, se ele tivesse contato, um judeu com um não judeu, ele se tornar impuro e ter que passar por um processo de purificação de 7 dias para poder voltar a se congregar, a se apresentar no templo. Então, você imagina o tamanho do ódio ou o tamanho da preocupação desses homens, a ponto de eles quebrarem o mais básico dos mandamentos que eles mesmos tinham interpretado contra Jesus, para irem à casa de Pilatos. O apóstolo Pedro nos fala em Atos 10, 28, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Olha que coisa. Então, mesmo aqueles homens, tendo conhecimento disso, o desejo que eles tinham eram dominar o povo. Eles não queriam dar qualquer chance para o azar. Talvez não necessariamente eles crescem que Jesus Cristo iria ressuscitar. Talvez não. Mas com certeza eles tinham medo que os discípulos fizessem parecer que haveria uma ressurreição, tirando a atenção do povo. E foi exatamente o argumento que eles usaram com Pilatos. Nós precisamos de uma guarda romana, nós precisamos de soldados romanos, pessoas isentas, pessoas que não têm razão para mentir, e elas fiquem postadas, até que se passe o 3º dia, para nós provarmos que esse homem foi morto, que esse homem morreu, e ele era apenas isso, um homem. Pilatos, por alguma razão, talvez com medo de fato, Jesus ressuscitar, e aí se tornar o rei dos judeus, com ameaça a Roma, libera uma guarda. E o texto do Evangelho nos diz que foram os soldados e selaram a porta, selaram a rocha que fechava a entrada do Santo Sepulcro. Ali, aquele método era colocar uma corda e afixar nas 2 pontas a éfigie do imperador, através de cera ou de barro molhado, eles colocavam, fechavam. E se alguém tivesse a ousadia de romper o lacre, romper aquele selo, pagaria com a própria vida. Então, do ponto de vista dos sacerdotes, as bases estavam cobertas. Matamos o homem, colocamos o homem está no sepulcro, e agora nós vamos deixar a guarda romana vigiando, cuidando, para que nós não sejamos vítimas de um complô dos seus seguidores. Por incrível que pareça, estes líderes religiosos, eles parecem ter compreendido melhor do que os próprios discípulos as palavras de Jesus a respeito de ressuscitar o 3º dia. Nós não encontramos nenhum dos discípulos na manhã de domingo, ali. Só chegam ao sepulcro depois que as mulheres voltam com a notícia de que Jesus ressuscitara. Mas, ao contrário, os fariseus e os príncipes dos sacerdotes se preocuparam
vai que é verdade, né? Vai que eles acreditam. E colocam guardas ali. Veja que coisa. Isso nos chama a atenção, amados, para o questionamento. A que ponto alguém pode chegar para manter uma mentira? Aqueles homens estavam dispostos a usar a força do Império Romano para evitar a divulgação de que Jesus eventualmente havia ressuscitado. Eles não sabiam, quando pediram, que Jesus de fato havia ou iria ressuscitar. Mas depois que os soldados voltam, eles não dão o braço a torcer. Ao invés de eles se arrependerem dos seus pecados, ao invés de eles buscarem se redimir, de terem morto Jesus, agora que o homem ressuscitou, conforme o testemunho espantoso dos guardas, que não tinham razão para mentir, afora isso, eles simplesmente mantêm a trama, pagando e subornando os guardas, para que inventassem uma história, com um risco muito grande dos guardas serem mortos, porque o soldado romano, se ele não cumprisse a missão dada, o risco era a própria vida, não era só uma cadeia, e o soldado sabia disso, mas a quantia, pelo que diz o Evangelho, foi muito grande, e eles resolveram correr este risco, e por isso começaram a divulgar esta versão. E era exatamente o que Mateus estava dizendo. Olha, vocês estão ouvindo que o pessoal está falando aí que nós roubamos o corpo de Jesus? Não, nada disso aconteceu. O que aconteceu de fato é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós temos testemunhas. Há uma necessidade agora de um resumo da ressurreição, da história da ressurreição nos 4 evangelhos. Nós, examinando os 4 evangelhos, vamos encontrar detalhes que faltam em uns e são acrescentados em outros. Isso, ao contrário de parecer uma fraude, que 4 relatos diferentes tenham surgido, muito mais parece uma história verdadeira, ou seja, algo que não foi combinado entre os evangelistas. Se houvesse interesse de encobrir uma mentira, então todos teriam contado o mesmo fato. Haveria uma mente por trás da mesma história, fazendo a cabeça daqueles evangelistas, dizendo, olha, diga que foi assim, não esqueça de dizer que foi assim, fale que foi isso. Isso nós vemos muito no fórum, quando as pessoas vão fazer testemunhos, e a gente fica surpreso, porque a história bate nos mínimos detalhes. Aí precisa ter aquela esperteza da gente jogar umas cascas de banana, aí um sai de um jeito, outro sai de outro, e a gente vê os pontos de divergência, e aí sim a gente descobre a mentira. Mas veja que essas 4 versões, ou esses 4 detalhes trazidos pelos evangelistas, eles mantêm uma unidade. Primeiro, um grupo de mulheres foram à tumba, próximos da madrugada. Maria Madalena e outras foram, por nome, citadas pelos evangelistas, indo à tumba de madrugada. Maria e as outras mulheres encontram 2 jovens, que na realidade eram anjos, e um deles anuncia a ressurreição de Jesus. Há uma referência em Mateus a apenas um, mas os evangelistas colocam 2. Uma das razões que se dá para essa divergência é que provavelmente apenas um dos anjos fez um anúncio. Então a história, como chegou para Mateus, é que um anjo falou, e ele assumiu que havia apenas um. Mas os outros evangelistas, Marcos e Lucas, deixam claro que eram 2 anjos. Terceiro, as mulheres saem daquele jardim do Getsêmani com uma mistura de alegria e de temor. Todos os evangelistas dizem a mesma coisa, que Maria Madalena provavelmente correu adiante das outras e contou a Pedro e João. Esse é um detalhe que somente o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 2, diz: Maria conta para Pedro e João que o Senhor ressuscitou.
Imediatamente Pedro e João correm de volta à tumba. João passa adiante de Pedro, talvez porque era mais jovem, mas não tem coragem de entrar no sepulcro. E Pedro, como era mais impulsivo, entra no sepulcro e ali ele encontra, de fato, os lençóis que enrolaram o corpo de Jesus. E algo interessante, o véu que estava sobre o seu rosto, ele está dobrado, né? Alguém, uma vez pregando sobre isso, disse que Jesus era tão organizado que até quando saiu do sepulcro, ele dobrou a roupinha dele de cama, né? Deixou lá. Não sei se é o caso, mas a Bíblia registra que o lençol estava de fato dobrado. E para nós que não temos muito cuidado em dobrar os lençóis, é um bom exemplo para fazê-lo, né? Maria depois volta àquela tumba, quando Pedro e João já saíram, e vê os anjos. E Jesus aparece a ela e às outras mulheres, e elas pensam que ele é um jardineiro. João 20, 11 a 18 vai dizer isso, né? Que Maria pede: Senhor, se por acaso tu o tiraste, diz-nos onde está e nós iremos buscá-lo. Ela não tinha ainda atentado para o fato de que Jesus de fato ressuscitara. Ela continuava pensando com a sua mente natural que é impossível que um morto, depois de 3 dias, volte à vida. Essas mulheres viram Jesus morto. Ele não apenas parecia morto, ele não apenas sofreu de uma catalepsia momentânea, ele não apenas desmaiou na cruz, mas aquelas mulheres que acompanharam José de Arimateia e Nicodemos na preparação do corpo de Jesus, antes que passasse o dia da preparação, essas mulheres sabiam, Jesus estava morto. Na cabeça delas não tinha lugar para a ressurreição, porque elas tinham visto o corpo do seu amado mestre ser sepultado. Finalmente Jesus se revela a elas, quando a chama por Maria, e elas se jogam aos pés de Jesus e o adoram. Jesus então diz para elas que está indo a Galiléia e manda que avisem os discípulos para encontrarem-se com ele lá. Até aí nós podemos ver o sentido histórico, o relato histórico do que aconteceu naquela manhã de domingo. E existem algumas coisas que eu queria discorrer exatamente sobre a importância da ressurreição. Alguns fatos que a leitura de hoje nos mostra. Primeiro é que a ressurreição ocorreu na madrugada do primeiro dia da semana, na madrugada de domingo. Tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, colocam a ressurreição de Jesus no mesmo dia, na mesma hora. Mateus 28, 1 diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, 2, o evangelista escreve: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Lucas 24, 1 diz: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E João 20, versículo 1 diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada. O que isso significa? Isso significa a razão por qual a igreja cristã primitiva sempre se reuniu no dia de domingo. Os judeus tinham o dia do descanso, o sábado, o 7º dia da semana. E os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, porque naquele dia, especificamente, o seu Senhor voltara à vida. Por isso se tornou o chamado Dia do Senhor. Nesse Dia do Senhor, nós vamos ver João tendo uma visão, lá no Apocalipse. Estando eu, tive uma visão no Dia do Senhor, ou seja, no domingo, ele estava tendo a visão das últimas coisas. Há 2 textos no Novo Testamento que mostram essa realidade. Além do testemunho histórico fora da Bíblia,
nós temos esses dois textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, fala de uma reunião em Troade, em que Paulo e outros discípulos se reuniram, conforme diz lá, para partir o pão. E Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Na realidade, nós vamos ver nos versículos seguintes que essa reunião se tornou uma vigília, porque só pararam a reunião, o culto, de manhã cedo. Então, no dia que eu quiser assim, pegar aqui os irmãos, né? Vamos aqui virar o domingo e chegar amanhã cedo de segunda-feira, ninguém se assuste. Só que eu não sou Paulo, né? Então vai ser difícil que isso aconteça. Mas lá, Atos 20, versículo 7, está dito especificamente que a igreja se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2, o apóstolo Paulo fala algo em relação à sua igreja, a igreja de Corinto, para que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. A igreja de Corinto estava sendo desafiada a levantar a oferta para os crentes em Jerusalém, que passavam por uma grande fome, uma grande perseguição. Então o apóstolo Paulo disse, olha, quando eu estiver aí, eu não quero que se façam coletas. Eu quero que vocês façam isso espontaneamente. E o dia que ele escolhe para que os irmãos possam trazer essa oferta é o primeiro dia da semana. Então nós temos aí dois textos específicos pós-ressurreição em que a igreja de Jesus se reúne no primeiro dia da semana. Às vezes nós somos contestados por alguns que dizem o dia certo de adorar a Deus é o sétimo dia. Mas a igreja cristã, desde o início, com o aval do próprio apóstolo Paulo, tem se reunido para partir o pão no primeiro dia. Alguns documentos fora do Novo Testamento confirmam isso. Por exemplo, o Didaquê. Didaquê é uma série de ensinos primitivos dos cristãos, não chega a ser parte do cânon, ou seja, não tem a chancela de autoridade espiritual, mas ele registra em muitas coisas o costume que a igreja cristã primitiva tinha. E lá no Didaquê você vai encontrar a ordenança dos cristãos se reunirem no primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi o primeiro dia da semana que recebeu o nosso Senhor Jesus Cristo de volta à vida. Segunda coisa que chama a atenção nessa leitura de hoje é a importância que Deus dá às mulheres. Mulheres, é muito difícil a vida de mulher, eu sei. E naquele tempo era muito mais do que o que vocês vivem hoje. Você pode olhar, por exemplo, como é a vida das mulheres nos países islâmicos. A falta de liberdade, a falta de opinião, a dominação, os abusos e até mesmo morte. Eu assisti recentemente a execução de uma mulher em que o marido cortou a cabeça dela em via pública. A polícia ao redor, e enquanto você pensa que a polícia vai defender a mulher, a polícia está evitando que alguém se aproxime para que o marido possa fazer valer o seu direito de tirar a vida da esposa. Vida dura de vocês, né? Mas olhe que Jesus Cristo vai contra tudo isso daí. A prática comum daquele tempo em que a mulher era considerada uma coisa, era um objeto, não era ouvida, ela não podia de maneira nenhuma sequer falar com um estranho na rua, como a gente vê ainda hoje nos países muçulmanos. Em Jesus a história é diferente. Por exemplo, as mulheres são também dignas da ação salvífica de Jesus, conforme João capítulo 4, em que Jesus vai àquela mulher do poço, né? Pede para que lhe dê água, e ela diz, olha, o poço é fundo, como é que você vai tirar a água? Ele diz, se você soubesse quem está lhe pedindo água, era você quem estava pedindo, era você, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele jorrará rios de águas vivas. A água que eu der vai tirar toda a sua sede existencial.
Jesus poderia simplesmente ignorar aquela mulher. Ele poderia deixá-la de lado, mas desde o início do seu ministério, Jesus olha para a mulher como objeto do amor de Deus. Não alguém para ser explorada, mas alguém para ser acolhida, receber a palavra da fé, crer e ser salva. As mulheres foram chamadas para ser discípulas de Jesus, conforme Mateus 12, 48 e 50. As mulheres foram instruídas e cuidaram dos discípulos de Jesus, Lucas 10, 38 e 42. As mulheres eram parte do ministério de Jesus Cristo. Lucas 1 a 3 mostra essas mulheres sendo citadas por nome e mostrando-se envolvidas na propagação do ministério de Jesus na terra. E por causa da presença corajosa delas, elas estiveram na cruz, no momento da crucificação, e elas estiveram na ressurreição. Por causa dessa coragem, elas foram chamadas a serem os primeiros seres humanos a testemunhar a ressurreição de Jesus. Então, mulheres, para Jesus Cristo, vocês são muito importantes. Se eventualmente você encontra uma igreja ou uma religião que diminui o valor das mulheres, saiba que essa religião não tem fundamento cristão. Nós costumamos dizer aqui, homens e mulheres são iguais diante de Deus, ainda que exerçam papéis diferentes na organização do plano de Deus. Somos iguais, Deus ama igualmente homens, igualmente mulheres. Deus deseja a salvação tanto de homens quanto de mulheres, mas Deus determinou papéis na sua economia divina, para que homens e mulheres exerçam esses papéis, trazendo assim glória ao Salvador. A grande importância da ressurreição, ao menos 4 razões porque a ressurreição é importante. Primeiro, a ressurreição, o fato de Jesus ressuscitar dos mortos, prova que ele era um ser divino. Morrer na cruz não é grande coisa. Qualquer ladrão poderia correr o risco de morrer na cruz. Alguém dizer, Jesus morreu na cruz para te salvar, poderia ficar aquela questão, será se morreu mesmo? Será se foi para me salvar mesmo? Será se ele não morreu por causa do ciúme dos sacerdotes? Será se Jesus não estava mexendo com os poderosos e resolveram calá-lo? Será se o fato de Jesus ter sido, de fato, condenado, não é porque ele era uma ameaça ao Império Romano? Olha, eu não sei se o fato de Jesus morrer na cruz indica realmente que ele morreu por causa dos meus pecados. E aí Deus vai, pã, ressurreição na sua cara. Um ser humano normal pode ir para a cruz e morrer, mas somente Jesus Cristo saiu vitorioso dessa luta. Somente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E como diz o credo apostólico, está assentado hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. A ressurreição prova que Cristo era Deus. Segundo, a ressurreição prova o poder de Cristo para perdoar pecados. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, o apóstolo, ao discorrer sobre a ressurreição, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que coisa. O que autoriza a igreja cristã a pregar o perdão dos pecados através da morte de Jesus é a própria ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, então o pecado continua dominando você, você continua preso e devedor ao poder do pecado. Mas não é isso o que o apóstolo diz. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas como Cristo ressuscitou, agora a morte já não mais tem domínio sobre nós, porque passamos dela para a vida.
A ressurreição revela também o poder de Cristo sobre a morte. Romanos 6,9 mostra isso. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. A morte não mais tem poder sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, venceu a morte. E se nós estamos em Jesus, somos também vencedores, conquistadores do terrível destino de todos os seres humanos, que é a morte. A ressurreição derruba o último dos inimigos de Deus. É claro que o diabo sempre se levantou contra tudo que Deus quis fazer. Toda a maquinação do diabo na vida de Jesus era para era para vencê-lo, para batê-lo, para conquistar uma vitória sobre ele. Talvez a grande surpresa para o diabo foi a ressurreição, porque ele pensou que, levando Jesus à cruz, que encerrando o ministério de Jesus, que calando aquela voz, ele teria finalmente vencido. Ele também nunca tinha visto essa demonstração de poder de alguém que volta da morte para a vida. Aqueles que foram ressuscitados durante o ministério de Jesus, com o tempo, morreram. O diabo não se assustava com eles. Mas agora, quando coloca Jesus naquela tumba, ele pensa: finalmente consegui o meu intento. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita e põe por terra todo o plano do diabo. Triunfou da morte, triunfou sobre o diabo. Por isso nós cristãos não temos mais nada a ver, não temos mais nada a dever quanto a Satanás. Alguém já disse com toda a propriedade: da próxima vez que o diabo lembrar a você do seu passado, lembre a ele qual vai ser o seu futuro. Isso é um ditadozinho bastante interessante. Ele não consegue conceber o futuro, porque na ressurreição ele foi vencido. O apóstolo Paulo diz que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E com a ressurreição de Jesus, ele finalmente declara: o Senhor é vitorioso. 1 Coríntios 15, 55, Paulo dá um brado de vitória quando diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Foram destronados, foram vencidos por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria trazer então algumas razões porque você pode crer no testemunho da ressurreição de Jesus. O primeiro é o fato de que o testemunho da ressurreição é contado por todos os evangelistas. Nós vimos aqui, os 4 evangelistas trazem a mesma história, que na madrugada de domingo, o anjo rolou a pedra e o Senhor saiu do sepulcro. Isso pode parecer talvez bastante comum para mim e para você que crescemos na área ocidental do planeta, em que o cristianismo se tornou a religião mais forte, pelo menos até agora ainda é a religião mais forte. Mas vá dizer isso para o povo daquela época. Vá falar da ressurreição de Jesus para aqueles que nunca viram alguém ser ressuscitado. Até hoje, quando se fala da ressurreição de Jesus para alguém de um país islâmico muito fechado, para alguém de um país hindu, é algo extremamente difícil de eles acreditarem, porque nunca tiveram essa experiência. A ressurreição, de fato, é um divisor de águas, e os 4 evangelistas são testemunhas destes fatos. Não somente foram testemunhas, como foram razão da pregação dos apóstolos e dos demais discípulos. Pedro, em Atos 2,32, no seu primeiro sermão público, ele declara: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E em Atos 10,40, ele falando na casa
Cornélio, ele diz: este Jesus ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que ele se manifestasse. Era tema da pregação apostólica a ressurreição. Agora pare um pouco e pense: que tipo de pregação nós temos ouvido na igreja cristã moderna? Como salvar o seu casamento? Como fazer amigos e influenciar pessoas? Como ter uma vida boa? Como chegar a uma boa velhice? Não existe a marca da ressurreição de Cristo. Você liga a televisão de madrugada, você vai encontrar meu amigo, minha amiga, venha fazer o sacrifício, venha trazer a sua oferta, eu era pobre, agora eu sou rico, né? Não se fala mais da ressurreição de Jesus Cristo. E se você não fala de Jesus, você não falou de nada. Meça toda e qualquer pregação que você ouvir pelo número de vezes que Jesus Cristo é mencionado. Se Jesus é apenas um pretexto no texto, fuja dali. Jesus Cristo é o centro da existência da fé cristã. Não existe ninguém mais importante neste universo que não Jesus Cristo. Paulo também trazia o seu testemunho da ressurreição. Ao estar passeando por Atenas, ele traz a notícia de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. Atos 17:31 diz: porquanto tem determinado um dia, Deus tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. É interessante, se você continuar a leitura desse texto de Atos 17, você vai ver que a reação dos que ouviram falar da ressurreição é diferente. Alguns quiseram e se interessaram mais em saber da ressurreição de Jesus, e outros zombaram. Ainda hoje é assim. Há pessoas que não aceitam o fato de Jesus ter ressuscitado. Ainda que a ressurreição de Jesus traga potencialmente benefício a toda a humanidade, preferem descrer, preferem manter-se na incredulidade a dobrar-se diante do senhorio de Cristo. A mesma atitude verificada lá em Atenas. Também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o mesmo apóstolo Paulo diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Porque criam na ressurreição, os discípulos chegaram a morrer por causa disso. Pode ser que alguém diga: não, eles padeciam de uma ilusão, eles acharam que viram Jesus ressuscitado. É preciso o cara estar muito doido para na hora da pressão, na hora da degola, na hora da crucificação, do apedrejamento, do empalamento, a pessoa manter-se firme diante de uma ilusão ou de uma mentira. Outras pessoas dizem que os cristãos primitivos se juntaram numa farsa, de tal maneira a conquistar seguidores, mas que de fato, aquele grupo seleto dos 12 discípulos sabiam que Jesus tinha morrido. E eles esconderam o corpo de Jesus. O quanto você está disposto a morrer por uma mentira? Alguém já disse que é muito fácil descobrir a verdade, né? Alguém diz: aconteceu um roubo, mas ninguém sabe quem é. Coloca os suspeitos na fila e apontam a arma na cabeça de cada um deles. E diz: como é? Foi você? E se você faz parte do grupo, o primeiro é morto, os outros já estão querendo confessar. Porque ninguém sustenta uma mentira com risco da própria vida. É mais fácil você dizer: não me mate não. Não aconteceu isso não aconteceu. Do que você dizer: olha, você pode até me matar, mas eu não nego que eu vi Jesus Cristo ressuscitado. Era preciso uma convicção muito forte para que alguém
desse a sua vida por isso. 1 Coríntios 15, versículos 4 a 8, o apóstolo declara: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Olha a lista de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Se você leva um caso desse para a justiça, no direito penal são no máximo 8 testemunhas, de acusação. 8 testemunhas já bastariam para estabelecer o fato. Aqui o apóstolo diz: Pedro, os 12, depois mais 500, depois Tiago, depois todos os outros apóstolos, alguns contam até 21 apóstolos nesse tempo, e por fim a Paulo. Uma multidão de pessoas que poderiam dizer: eu não vi, mas são os mesmos que saíram espalhando o Evangelho por onde passavam, dizendo: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E por que ressuscitou dos mortos? Parte da mensagem evangélica era essa, que sem a ressurreição não haveria justificação. Romanos 4:25, o apóstolo Paulo nos diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Ir à cruz, morrer na cruz, pode ser apenas algo que qualquer pessoa passe. Mas o fato de este mesmo Jesus ter sido entregue pelos nossos pecados, ter sido ressuscitado, é a prova cabal de que Deus nos declarou, de fato, isentos de culpa. Você lembra dos últimos gritos de Jesus na cruz? Tetelestai, está consumado, totalmente pago. Se Jesus morre, se apaga, aquele grito dele seria apenas uma lembrança hoje em dia. Mas na manhã de domingo, faz todo sentido compreender que de fato o sacrifício de Jesus havia sido aceito por Deus, e a prova é que ele trazia de volta o cordeiro que tinha sido morto, de volta à vida. Sem ressurreição, nós continuaríamos com o peso dos nossos pecados, ou ao menos com a grande dúvida: será se de fato Deus aceitou o sacrifício de Jesus por minha vida? Por fim, só trazer aqui a atitude daqueles que são inimigos da cruz. Ao invés de se dobrarem à verdade, eles preferiram falsear a verdade. Versículo 11 de Mateus 28 diz: quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, outros ninguém sabe o que aconteceu, alguns deles voltaram para a cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, por Pôncio Pilatos, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Perceba bem, queridos, mesmo diante do fato testemunhado de que Jesus Cristo ressuscitara dentre os mortos, alguns preferiram não crer. E isso acontece em todo lugar que a ressurreição de Jesus Cristo é pregada. Alguns, diante do testemunho da história,
do testemunho de vidas transformadas, do testemunho desses 500 irmãos que viram pessoalmente Jesus. João, que diz que nós tocamos no corpo dele, no verbo vivo de Deus. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito Filho de Deus. Mesmo com tudo isso, com todo o testemunho da história, com o testemunho dos apóstolos, com o testemunho do Espírito Santo, algumas pessoas permanecerão inimigas da cruz. O destino desses, nós sabemos, já está fechado. São pessoas que, por causa da sua própria maldade e por causa do seu próprio orgulho, jamais encontrarão o caminho de volta para Deus. Mas hoje, diante desse texto, nós podemos tomar uma decisão. É de crermos que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos. E se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu gostaria que você pensasse: o que isso significa para mim? Os nossos pecados são perdoados por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e são provados por meio da sua ressurreição. Ou seja, os pecados são perdoados na cruz, e a prova de que eles são perdoados é a sua ressurreição. Você tem pecado? Pecado é o erro. Pecado é o desvio. Pecado é, como diz a palavra original grega, errar o alvo. O alvo é Deus, mas você foge do padrão de Deus. Você não consegue acertar. Você tem pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O juízo de Deus já está colocado. Todo que pecar, esse morrerá. Não é algo que vai acontecer no futuro, quando você morrer, Deus vai somar as continhas aqui e ver quem fez mais, quem fez menos. Porque a Bíblia diz que os homens, por natureza, não querem nada com Deus, porque as suas obras são más, e eles não querem vir para a luz, que é Jesus, para que as suas obras más não apareçam. Certa vez eu conversando com alguém, ele me falava do seu vício. Era um jovem, vindo de uma família de boa condição social, pai e a mãe empresários, pessoas que tinham condição, investiram tudo que tinham no ensino deste jovem, mas este jovem passou a usar substâncias entorpecentes. E ele teve algum tempo aqui na igreja e me contou a sua história. Ele disse: pastor, o senhor não acredita em quantos lugares da casa, em quantos lugares na casa a gente pode esconder droga e os pais da gente não saber. E ele disse: é mesmo, a gente pensa que é tão fácil, né? Pensa logo o quê? Está dentro da bolsa, né? Está debaixo os bestas, né? Está aqui, está ali. Ele disse: não, pastor, eu desconectava a tomada, não fica aquela caixinha, né, onde passa o fio, e eu intocava ali a maconha. E ele foi me dizendo uma série de lugares, no forro, na caixa da privada, e vários lugares onde ele escondia a droga. E por que isso? Porque ele não queria que o seu pecado viesse à luz. Ele não queria. E às vezes isso acontece com a gente, se não com droga, com outra coisa qualquer. Talvez você não queira aceitar a ressurreição de Jesus e o que ela representa, porque as suas obras são más. Mas se o salário do pecado é a morte, então você tem um grande problema nas mãos. Porque um dia você há de comparecer diante do justo juiz. E não vai adiantar você jogar a culpa nesse ou naquele. Ah, mas foi meu pai, foi minha mãe, foi aquele meu amigo, foi a minha esposa que me deixou, foi o meu marido que foi infiel.
Eu não tinha condição, ou eu conhecia demais, eu estudei muito, eu não podia mostrar que todo o meu conhecimento ia ser anulado por eu me tornar cristão. Não adianta você jogar a culpa em ninguém. Naquele dia será você e Deus. E tem algo que a Bíblia diz que me deixa preocupado. Diz que Deus não julga o homem pelo seu exterior, mas pelo que está no seu coração. Não haverá desculpas naquele dia. Haverá apenas reconhecimento. Eu deveria ter me arrependido, mas não me arrependi. Se Jesus de fato ressuscitou, Deus deu a nós, pecadores, a grande oportunidade de fazermos a coisa certa, de deixarmos as trevas e sermos transportados para o seu reino de luz. Deixarmos o pecado e sermos regenerados, tornados novas criaturas, para assim voltarmos a ter paz com Deus. E você talvez diga: pastor, e o que eu devo fazer para ter paz com Deus? Essa pergunta foi feita sempre que o Evangelho foi pregado, sempre que o peso dos pecados dos homens foi anunciado e sempre que nós apontamos para a morte e ressurreição de Jesus. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta continua sendo a mesma: arrependa-se e creia. Ninguém entra no céu sem arrepender-se. O arrependimento é o primeiro reconhecimento da nossa parte de que nós estamos errados e que Deus tem razão. Não adianta você dizer: eu gosto tanto de Jesus, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é um doce. Não adianta nada disso. Porque o problema de Jesus ter vindo à terra foi para salvar pecadores. Enquanto você não olhar para si e dizer: eu sou a causa da morte de Jesus. Eu sou de fato um grande pecador, uma grande pecadora. O sacrifício de Jesus será inútil para você. O primeiro passo é arrependimento. Arrependa-se. Em seguida, creia. Creia que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Todos os seus pecados foram crucificados com Ele na cruz. Pastor, e como eu posso saber disso? Olhe para a tumba vazia. A prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus pela sua vida é que hoje o nosso Senhor não está enterrado, como os outros grandes líderes de religião desse mundo. O nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, por fim voltará a esta terra. E eu queria que você pensasse nisso. Se a ressurreição é tão importante, o que a ressurreição tem a ver com a minha vida? A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Deus hoje fala com você, te chama a perdoar, te chama a reconciliar, não endureça o seu coração. Se volte para Ele. A Bíblia também nos registra uma história contada por Jesus de dois homens. Dois homens subiram ao templo a orar. Aqueles dois homens buscavam, de fato, algum contato com Deus. Um deles chegou no templo e disse: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Não sou roubador, não sou matador, não sou estuprador, eu dou o dízimo de tudo, eu frequento a igreja, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. E do lado dele estava um pecador. Esse, diz Jesus, batia no peito, de olhos baixos, não tinha coragem nem de olhar para cima. E ele dizia: sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Eu reconheço a minha necessidade de ti. E diz Jesus: o que desceu justificado foi o segundo, e não o primeiro. Mesmo o primeiro sendo cheio de perfeições aos olhos dos homens, o orgulho daquele homem
o deixou fora do plano de Deus. E o outro, mesmo reconhecendo que era um grande pecador, encontrou paz com Deus, porque ele se voltou precisado, carecido, necessitado para aquele que poderia perdoar os seus pecados. Você pode fazer isso esta noite também. É algo que você e Deus podem decidir. O que você quer fazer? Você gostaria de ter os seus pecados cancelados, perdoados? Se você diz, sim, pastor, eu sou um grande pecador, eu quero lhe dizer, Jesus é um grande Salvador. Vá a Ele em fé, em oração. Curve agora a sua cabeça, eu gostaria de lhe convidar para, com os olhos fechados, você pensar um pouco sobre o que foi toda a ação de Deus por você. Diz um hino antigo nosso, que Jesus deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino reservado a ele aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. E a pergunta do hino é: se isto não for amor, o que é isso? Pai querido, nós te louvamos por Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele também é o preço do resgate das nossas almas. Uma vida por uma vida, olho por olho, dente por dente. Tu tomaste a sua vida para que nós possamos ter vida nova. A tua ira se despejou sobre Jesus Cristo para que sobre nós venha a tua paz. Mas mesmo havendo feito isso, a tua palavra deixa bem clara que tão somente aquele que se arrepende e vai ao Senhor é aceito. Ouvir e saber, Pai, não é a mesma coisa de crer e ser perdoado. Ouvir e saber é a porta que abre o arrependimento e a fé. E eu intercedo agora por aqueles que, tendo ouvido e sabido que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras, para a nossa justificação, que estes que creem nisso possam ser vivificados por Ti, meu Deus. Se arrependam, voltem-se para Jesus, voltem-se para Ti através de Jesus Cristo. Nós intercedemos por cada vida aqui, Senhor. Tu que és o Criador da vida, Tu que és o juiz final, Tu que nos amaste tanto, a ponto de permitir que o Teu Filho fosse sacrificado por nós, em nosso favor e em nosso benefício. Eu peço que Tu abençoes estas pessoas, esse ou aquela, que agora olha para o Senhor com fé e diz: Jesus, tem compaixão de mim, salva a minha vida. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero ser de fato essa nova criação que o Senhor diz. Eu quero ser perdoado. Eu quero ter paz com Deus e com o meu próximo. Abençoa, Senhor. Tu que conheces cada coração aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja entregar-se completamente a Jesus Cristo, onde você está, você pode fazer a seguinte oração. É simples, mas se ela expressar o que deseja o seu coração, ainda que em silêncio, você pode dizê-la, porque Deus está escutando você agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço, eu de fato sou um pecador. O meu pecado me afasta de Deus, e as coisas boas que eu faço, ainda que faça algum sentido, no final, elas não querem dizer muitas coisas, porque o salário do pecado é a morte. E essa noite eu escuto do perdão de Jesus Cristo, através da fé. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que me dês esta fé, que eu saia desse estado de perdição e por meio de Jesus Cristo eu seja aceito por Ti. Eu entrego a minha vida ao Senhor
Eu peço que Tu me recebas, porque eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso desesperadamente de Ti. No nome de Jesus, eu faço essa oração, pedindo que a Tua palavra se cumpra na minha vida, porque o Senhor disse: todo aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém e amém.